Na verdade, eu sou filha adotiva, né? Por isso que eu nasci no interior de São Paulo, em Presidente Prudente, e depois vim morar na Baixada Santista, né, em São Vicente. Então, já começa ali, né, todo o mover de Deus, né? Eu fui adotada por uma mulher que era irmã adotiva da minha mãe. Peraí, vamos lá. Agora ficou difícil aqui. Vamos lá, ó. Tipo, ela era irmã adotiva. Então também ela era adotada, sua mãe. Sim, ela foi adotada pela minha avó. Pela avó. Então ela era irmã adotiva da sua mãe biológica. Não, o contrário. A Rose é a minha mãe biológica. Certo. E quando eu falo mãe, é a mãe que me criou, né? Minha mãe adotiva. Então, a Rose, ela foi criada como irmã adotiva da minha mãe. Certo. Então, a Rose era uma mulher que, assim, já tinha tido algumas filhas com homens diferentes, lá numa cidade do interior. E, quando ela tinha uma filha, ela já dava a filha para alguém. No meu caso, como eu já era a terceira filha, ela tentou me abortar, inclusive com a ajuda da minha avó, né? Certo. Tomou um chá abortivo. Graças a Deus, como podem perceber, estou aqui, então não deu certo. Mas ela tentou me abortar logo que ela descobriu que estava grávida. E depois, no 5º mês da gestação, olha que pessoa maravilhosa. Ela teve uma briga com uma mulher na rua, a mulher deu um soco na barriga dela, ela perdeu todo, né, o líquido amniótico, né, aquela aguinha que o bebê fica dentro da barriga. E aí ela foi ao médico e o médico falou para ela que era melhor ela abortar, porque ela tinha perdido muito líquido para o tempo que estava de gestação. E ele falou assim para ela: essa neném não vai sobreviver, e se ela sobreviver, ela vai ter alguma deficiência e você pode ter um parto complicado e tudo mais. Ela disse que foi para casa e ela pensou assim: eu já tentei abortar ela uma vez e ela não morreu, né? E aí ela falou assim: então, já que ela quer viver, eu vou deixar ela viver. E ela me consagrou a Nossa Senhora Aparecida e falou: se a senhora quer que essa criança viva, eu vou levar adiante a gestação. E assim foi. Eu nasci. Quando eu nasci, ela ainda estava na dúvida se ia me dar para o médico que fez o meu parto ou se ela daria para minha mãe, né, que foi a mulher que me adotou. Ela pensou: se eu der para minha mãe, pelo menos ela vai ficar na família, eu vou vê-la crescer. E assim foi. Daí, sim, fui adotada pela minha mãe. Com 15 dias de vida, eu vim aqui para a Baixada Santista. Então, sou mais santista, né, de São Vicente do que do interior, só nasci. E aí, sim, graças a Deus, aí eu vejo o carinho, o cuidado de Deus. Fui criada numa família muito católica, então devo ali as raízes da minha fé à minha família. Foi ali que eu aprendi a servir, fiz pré-catequese, fui coroinha, tudo que você puder imaginar. Então, eu vejo muito carinho de Deus, né, de ter preservado a minha vida e ter me colocado numa família católica. Olha que bênção. Né? Com que idade você chegou a ter ali consciência de que você era uma filha adotiva? Então, a minha mãe, ela fez a opção de sempre me dizer isso. Certo. Porque ela já tinha vivido algumas experiências de ver algumas pessoas que sabiam na vida adulta, e isso gerava algum tipo de revolta. Então, a minha mãe, como periodicamente eu ia para o interior para visitar a minha avó, eu conhecia a Rose. E eu conhecia outras irmãs biológicas também. Então, ela sempre falava: olha, a Rose ela é a sua mãe. E aí, a Rose, e minha mãe, assim, ó, zero novelinha. Ela falava: a Rose não podia te criar e ela me deu. Para você vir para nossa casa. E eu achava aquilo o máximo, porque eu falava: nossa. E aí, minha mãe sempre foi contando isso, eu via que o tempo ia passando, daí eu ia para lá todo ano. Sim. Aí eu falava: nossa, a Rose é minha mãe biológica. E outra, assim, meu paizinho já é falecido, mas eles têm idade para serem meus avós, né? Eu tenho 34, a minha mãezinha tem 88 anos. E os meus irmãos têm idade para serem meus pais. Então, também ficaria um pouco evidente, né, de que eu era filha adotiva. Mas, assim, eu encarei com muita alegria. Como eu já fui tendo a fé desde sempre, eu olhava aquilo como um carinho de Deus. Olha, eu descobri a questão da tentativa de aborto e tudo mais já adolescente, né? Mas eu olhava muito para a realidade que a minha mãe biológica, até as irmãs viviam, e eu falava assim: nossa, parece que Deus realmente me tirou daquele lugar e me proporcionou, além da fé, educação e tudo mais aqui. Então, eu sempre soube, sempre amei saber. Olha que coisa boa, isso é maravilhoso, né? Então, você já cresce ali como coroinha, sempre ali ligada à igreja. Tanto você como seus irmãos também iam para a igreja. Quantos irmãos que você teve? Eu tenho... irmãs biológicas eu tenho 3, conheço 2, mas meus irmãos adotivos, a Andréia e o Júnior. E eles, assim, hoje
não participa mais, né? Acho que cada um vai fazendo as suas escolhas. Sim. Então, eles tiveram uma boa base de fé, mas depois acabaram fazendo outras escolhas, né? Então, eu que fiquei a mais carola, assim, da família. A minha mãe, desde sempre, foi muito participativa na igreja. Então, criança, ela me levava. Antes de eu ser membro de grupo de oração Renovação, o primeiro lugar na igreja que eu fiz parte foi dos Vicentinos. Não sei se você conhece. Claro que eu conheço. Sim, né? Da Sociedade São Vicente de Paulo. Isso. Então, ali foi que eu participei do meu primeiro retiro com 11 anos de idade, ali com uma outra espiritualidade, mas eu já estava envolvida, fazendo visita nas casas e tudo mais. Então, eu comecei ali. Mas o meu encontro mesmo com Deus foi quando eu tinha uns 15 anos. Eu não cheguei a viver assim, Guto, aquela época de larga tudo e sexo, drogas, rock and roll. Sim. Mas eu falo que eu me perdi dentro do ambiente da igreja mesmo, né? Então, eu era aquela menina que estava ali, mas, ao mesmo tempo, ainda não tinha tido esse encontro, né? Eu acho que você imagina, né, o quanto que essa minha carga hereditária, né, de ter uma tentativa de aborto, de ter sido abandonada pelo pai, porque meus pais biológicos, eles eram namorados. Mas aí, quando meu pai descobriu que eu estava grávida, minha mãe estava grávida de mim, ele vazou. Então, tinha toda uma relação ali de complexo de rejeição e tudo mais. E eu carregava isso na minha história. Então, por mais que eu sempre fosse uma menina alegre, que estava na igreja, eu tinha uma tristeza muito grande. Na época, a gente não tinha tanto tratamento psicológico, mas eu tenho para mim que eu tinha uma espécie de depressão, um desejo de morrer, uma tristeza. Mas você começou a perceber isso quando você soube da tentativa, ou antes disso você já sentia algo parecido? Antes de eu saber da tentativa de aborto, não, eu já sentia antes. Antes? Sim. Porque isso do aborto e tudo mais, eu tive uma coisa bem curiosa, inclusive. Eu tive primeiro uma revelação disso no momento de oração. Tá. Eu não me contaram, né? Mas eu já sabia dessa raiz de rejeição, né? Porque é uma condição psicológica, né? Antes de ser espiritual, né? O complexo de rejeição. Sim. Então, uma vez que eu fui rejeitada, a tendência de que eu sempre ache que... Sabe a síndrome do ninguém me ama, ninguém me quer? Eu sentia isso sobre a minha família, sobre os amigos, na época sobre os namoradinhos. Então, eu carregava comigo essa tristeza, essa falta de sentido. Mas não sabia 100% o que tinha acontecido, nem nada disso. Não. Antes de eu fazer um tratamento psicológico, eu acho que muito desse caminho com a renovação, de um trabalho de cura interior, de você olhar para a sua história, aos poucos foi me conscientizando da raiz das minhas questões, né, das minhas dores emocionais e das dores da alma, né, que eu vivia. Mas foi com o passar dos anos que eu fui, acho que até amadurecendo mais e tendo consciência da profundidade mesmo de tudo isso, né? Mas chegava a fazer tipo uma confusão interior de que esse sentimento, essa tristeza, sem saber o que tinha acontecido, fosse porque, mas eu aceitei bem eu ser uma filha adotiva, né? Mas deve ser por isso que eu sinto isso. Existia uma confusão quando não sabia, mas será que é por isso? Não, mas eu acho que é isso. Como que era interiormente para você tudo isso? Vou ser sincera para você, Guto, que eu não tenho muita memória de como eu assimilava isso quando eu tinha lá os meus 15 anos de idade. Mas a compreensão que eu tive disso depois, até porque, como você falou, eu trabalhei dando mentoria durante muitos anos, foi muito de que, assim, né, dentro do plano de Deus, do que ele sonhou, pai e mãe, nossa, engravidamos, que alegria, assim como foi os nossos filhos, como é bom te acolher e tudo mais. E quando o ser humano ele não tem essa experiência desde o ventre, ele é marcado por isso. Então, nunca fiz uma ligação dos meus traumas ou dava por menos. Mas eu tive bons pais que me adotaram. Eu me lembro de facilmente encontrar esse caminho de entender que a raiz disso vinha realmente ali do ventre da minha mãe. A renovação faz muito claramente esse caminho de cura interior que vem da rejeição no útero materno. Né? Então, acho que foi claro para mim entender isso, de que ao invés de eu estar recebendo ali aquela passadinha na barriga, assim, sabe? Filha, a mamãe não vê a hora de te receber, né? Enquanto isso, tinha o médico falando, mata essa menina. Aí um chá abortivo. Aí ela pensando, para onde que eu quando ela nascer, para quem que eu vou dar? Então, a criança ela já nasce, né, com esses reflexos psicológicos. Então, eu acho que eu me lembro de ir fazendo uma construção de anos de entender que a raiz era essa, né? Uma rejeição biológica mesmo, né?